Fala pessoal, este que vos fala é o Eduardo Miranda. Eu sou um dos consultores técnicos da Binário Cloud e vou conduzi-los aqui nessa breve jornada. Agradeço demais aí pela participação, pela atenção e pela dedicação de tempo em cada um de vocês em aprender um pouco mais conosco aqui nesta tarde. Vou compartilhar aqui minha tela. A pauta de hoje é monitoramento de infra em cloud, descomplicado e na prática. O que nós vamos fazer aqui hoje? A primeira premissa é um overview, quais são os benefícios proporcionados e quais ferramentas nós vamos utilizar para atingir tais benefícios. O deploy em si vai ser o momento mão na massa de colocar esse ambiente no ar aqui, mostrar ele funcionando. E no final a gente vai ter um momento de bate-papo sobre o ambiente implementado. Então é muito importante que vocês, conforme a apresentação for ocorrendo, surgiu alguma dúvida, manda no chat, porque no final da apresentação vamos dar uma atenção especial para cada uma de suas dúvidas. Como disse William Kelvin, se você não pode medir algo, você não pode melhorá-lo. O que um sistema de monitoramento faz? Ele nada mais nada menos que mensura como que está a utilização de recursos na sua infraestrutura computacional. Ele diz para a gente como que está a saúde do seu sistema, das suas aplicações, enfim. E com esses dados a gente consegue saber, tá bom, tá ruim, tá mais ou menos, tem margem para melhorar, não tem. Quais são os benefícios de um monitoramento eficiente? Vocês vão conseguir tomar decisões de forma mais estratégica, ou seja, quando ocorrer algum problema, não vai ter aquela questão de tentativa e erro, sabe? O que está acontecendo? Não sei. Muda isso, muda aquilo, melhorou, não melhorou? Vocês vão conseguir, com uma precisão meio que cirúrgica, saber exatamente o que está acontecendo e atuar diretamente no problema. Vocês vão conseguir alocar recursos de forma mais inteligente. Por quê? O sistema de monitoramento vai demonstrar, no dia a dia, se o que você tem contratado em cloud, ao compete a processamento, memória e armazenamento, está de acordo com as necessidades do seu negócio. Às vezes, há 6 meses atrás, quando você contratou um serviço de hospedagem em computação em nuvem, o seu cenário era um. Nesses 6 meses, a sua empresa passou a trabalhar de forma mais eficiente e, com isso, o consumo de recursos computacionais diminuiu. Com o sistema de monitoramento, você vai observar que em um determinado período de tempo, o consumo de CPU, não passou de 50%, não passou de 30%, você consegue reduzir esses recursos. E a inversa também é verdadeira. Você consegue observar nos últimos 6 meses qual foi a tendência de crescimento. Por mês, o consumo computacional do meu ambiente cresceu algo em torno ali de 5%, 10%, ou seja, em determinado período de tempo, eu vou precisar fazer um investimento de X reais em processamento, memória e armazenamento, link de dados, de tal forma que a minha operação não vai ficar sobrecarregada. Vocês também vão conseguir identificar problemas de forma rápida, de uma forma proativa, porque o sistema de monitoramento vai ficar 24/7 olhando para o seu ambiente, olhando para o seu sistema. Se tiver qualquer comportamento inadequado, ele vai alertar isso para você automaticamente. Com isso, você vai acabar mitigando riscos do quê? De ter algum problema, de ter alguma indisponibilidade e demorar para perceber isso e, com isso, demorar para retornar a sua infraestrutura, o seu sistema para o estado ok que ele estava trabalhando anteriormente. Com isso, qual que é a consequência? Você tomando decisões de forma estratégica, alocando recursos de forma inteligente, identificando problemas de forma proativa e mitigando riscos, a redução de custos para a sua empresa vai ser uma consequência natural. Quais são as tecnologias utilizadas aqui hoje? Como sistema operacional, nós vamos utilizar o Ubuntu, é uma distribuição Linux. Como plataforma para execução dos sistemas de monitoramento, nós utilizaremos o Docker, que é uma plataforma de containers, nela a gente consegue executar imagens que foram pré-configuradas pelo fabricante. Isso acaba influenciando diretamente no nosso rápido e descomplicado. Como gerenciamento de log, hoje nós vamos trazer o Greylog para cada um de vocês. O Greylog, ele nada mais nada menos, ele vai atuar como uma espécie de caixa preta do seu ambiente, ou seja, todos os servidores que estiverem configurados para enviar informações, enviar os logs para ele vai receber e vai armazenar esses logs, ou seja, se tiver alguma invasão, se tiver algum problema em aplicação,
Com base nos logs armazenados no Greylog, a gente vai ter uma linha do tempo e entender exatamente o que aconteceu no seu ambiente até que o problema em si ocorresse. Ao que compete a monitoramento de infraestrutura, hoje nós vamos trazer os Zabbix, que hoje é uma das maiores plataformas de monitoramento do mundo. Ele vai ser o cara que vai ficar de olho na sua infraestrutura, como que está o processador, como que está o consumo de memória, como que está o consumo de disco, os serviços do seu ERP, da sua aplicação, estão de pé, estão fora. Se estão fora, faz quanto tempo que eles caíram? O Grafana, ele é uma ferramenta de dashboarding. Qual que é a função de uma ferramenta de dashboarding, no caso? Ela vai pegar tudo isso que o Zabbix coletou de informações e vai transcrever isso em gráficos de uma forma muito lúdica, uma forma muito visual, em que você consegue, por exemplo, pegar isso, colocar num visual na sua empresa e deixar a sua equipe, deixar o seu NOC monitorando, de olho ali na tela, aconteceu alguma coisa, o Grafana vai mostrar em seu dashboard. Todas essas ferramentas aqui apontadas possuem versões open source, ou seja, código aberto. Com isso, você consegue efetuar o download de forma gratuita, tanto do sistema operacional, quanto do Docker, quanto das ferramentas de monitoramento em si. Nós aqui na Binário Cloud acreditamos muito nessa questão do open source, inclusive o nosso sistema operacional, o BCOS, ele é derivado de uma plataforma open source em que a gente pegou esse dado bruto, vamos dizer assim, essa joia bruta, a gente deu uma lapidada para que ela se torne o mais adequada possível às necessidades dos nossos clientes e entregamos isso para cada um de vocês. Além disso, pessoal, salvo os Zabbix, todos os demais possuem a versão Enterprise. Então, caso sua empresa precise de um nível de customização muito grande de qualquer uma dessas ferramentas, você consegue entrar em contato direto com o fabricante da solução e, com isso, solicitar suas customizações. Eles vão acabar atendendo essa demanda de cada um de vocês. Enfim, pessoal, sem mais enrolação, agora vamos para a parte que interessa, que é o monitoramento de infra em cloud na prática, mão na massa. É importante... Eu tenho duas telas aqui. Eu tenho essa daqui, que é onde está a câmera, e tenho essa aqui, que é onde está a minha console, aqui, a minha tela. Por enquanto, eu vou estar olhando para cá. E o que vocês vão precisar fazer inicialmente? É muito importante, esse sistema foi testado, foi homologado no Ubuntu, tanto no 18.04 quanto no 20.04. Vocês vão precisar subir uma máquina Ubuntu e acessar a mesma via SSH e se tornar usuário root. Não tenho, caso você esteja pensando, tá, Eduardo, eu não tenho a mínima ideia como que eu faço nada disso, não tem problema. Dá uma olhada no nosso FAQ, no nosso site binário.cloud, lá tem todo esse passo a passo descrito com uma riqueza de detalhes incríveis, tá? O que vocês vão precisar fazer? Subiu a máquina, acessei via SSH, aqui no GitHub da Binário Cloud, nós já deixamos todos os scripts necessários para essa implementação em tempo recorde ser efetuada. Como que faz? Acessei aqui o github.com/binariocloud/monitoramento. Vocês vão aqui na barra de endereços, vão copiar aqui essa URL. No seu servidor Linux, aí no caso Ubuntu, vocês vão executar o seguinte comando. Vou dar um git, espaço clone, e vão colar essa URL aqui que vocês acabaram de copiar. O que aconteceu nesse passo? A pasta monitoramento, que é exatamente esse mesmo projeto que tem aqui no GitHub com todos esses arquivos, foi copiado para o seu servidor. Ou seja, todos esses arquivos já estão local e à disposição da gente para trabalhar. Qual que é o próximo passo? Nós precisamos tornar um arquivo chamado script.sh, que está dentro dessa pasta de monitoramento, executável. Como que a gente faz isso? Digitem o comando chmod, espaço mais x, o nome do diretório criado, no caso, monitoramento, e o nome do arquivo, setup.sh. Feito isso, o arquivo já se tornou executável. O que nós vamos fazer agora? Vamos iniciar o processo de instalação em si. Como é que a gente faz isso? Ponto, barra, nome da pasta, no caso, monitoramento, nome do arquivo, setup.sh. O que está acontecendo aqui? Qual que é a mágica? Nesse script, nós já deixamos uma série de parametrizações, ou seja, toda aquela parte complicada e trabalhosa de ter que atualizar o seu sistema operacional, de ter que efetuar o download dos pacotes, ter que abrir o /etc, alguma coisa para alterar as configurações para que a aplicação funcione, a gente já fez tudo isso de forma muito rápida e automatizado, justamente para fazer valer o tempo precioso de cada um de vocês. Aqui o que ele vai solicitar? Ele vai solicitar uma senha que vai ser
utilizada para a configuração do serviço de banco de dados. Vou inserir aqui a senha. Logo em seguida, ele vai solicitar para cada um de vocês uma senha, que essa senha vai ser o do usuário admin do Greylog, para a gente acessar a interface web dele. Vou inserir a senha aqui também. Maravilha. Feito isso, ele vai efetuar o download de todas as imagens do Docker, ou melhor, ele vai fazer o download do Docker Composer, de todas as imagens do Docker, e vai aplicar todas as configurações personalizadas necessárias para que esse ambiente funcione. E é exatamente isso que está sendo executado agora. Questão aqui de poucos segundos, nós já vamos poder acessar aqui todos os sistemas que foram configurados. É muito importante, pessoal. Enquanto isso, não deixe de enviar a sua dúvida aí no chat, que ao término da apresentação, vamos dar uma atenção especial para cada uma delas. Beleza. Instalação concluída. Para acessar os sistemas, utilize as seguintes informações. Para acessar os hábitos, insira o seguinte endereço em seu navegador, web. Vamos ver se isso aqui é verdade? Vamos ver se deu certo? Ó, aqui no caso do meu terminal, se segurar a tecla Ctrl e clicar aqui no link, ele já abre isso aqui no meu navegador. No caso dos Zabbix, o usuário padrão é admin, com A maiúsculo, isso é muito importante, atenção ao case sensitive. Vamos digitar aqui, admin, com a senha padrão Zabbix, isso aqui é tudo minúsculo. Maravilha, consegui acessar a console dos Zabbix, nós precisamos fazer basicamente duas coisas importantes. A primeira é alterar a senha, porque não é uma boa prática você trabalhar com senhas padrões. E a gente faz isso? Aqui na tela inicial dos Zabbix, no canto inferior esquerdo, vocês vão clicar aqui em User Settings, e aqui em Passwords, vão clicar em Change Password. Cliquei aqui, vamos criar uma senha nova segura. E clicar em Update. Maravilha, a senha foi trocada. Qual que é a segunda coisa importante que nós precisamos fazer? Como o Zabbix está sendo executado em uma plataforma de container, por algumas limitações da tecnologia, isso não acaba causando impacto, pessoal, no dia a dia de trabalho, no funcionamento da ferramenta. O primeiro host que o Zabbix monitora é ele mesmo. Só que, por padrão, ele tenta monitorar com o endereço de loopback, no caso é o 127.0.0.1. Nesse caso, nós vamos trocar esse endereço de loopback pelo nome do container que está executando o agente do Zabbix. Como que a gente faz isso? Aqui no canto esquerdo, que vai em Configuration e Hosts. Aqui em Hosts nós temos o nosso Zabbix Server. Observe que ele não conseguiu se comunicar com o agente do Zabbix. A gente vai clicar aqui em cima do servidor. Observe que ele está tentando monitorar a si mesmo pelo endereço de loopback. Aí, como eu já pontuei, como está sendo executado em container, pelo endereço de loopback, ele não consegue se comunicar consigo mesmo. Como que a gente corrige isso? Em DNS Name, vocês vão inserir Zabbix-agent. Por quê? O container que executa o agente do Zabbix, ele possui este nome. E o serviço do Docker, ele já cria uma entrada de DNS automática com o endereço IP respectivo do container em si. Com isso, os containers conseguem se comunicar via nome de DNS. Coloquei aqui o DNS name Zabbix-agent, mudo aqui para DNS e clico em Update. Em aproximadamente 60 segundos, ele vai mudar o status aqui de indisponível para disponível e já vai começar a coletar os dados dos Zabbix. Próximo passo, vamos tentar acessar o Grafana. Mesmo esquema. A gente vem aqui, vou clicar aqui no ícone. Ele vai abrir a tela de boas-vindas do Grafana. No caso do Grafana, o usuário padrão é admin, com a senha padrão admin. Diferente dos Zabbix, no primeiro acesso, ele já solicita que uma nova senha seja criada. E é isso que a gente vai fazer agora. Que insere a senha no primeiro campo e confirma no segundo. E clica em Submit. Maravilha. Temos a tela inicial do Grafana. O que a gente vai fazer agora? Temos mais dois passos importantes. Nós precisamos habilitar o plugin. Esse plugin vai ser o responsável pela coleta de dados do Grafana no Zabbix e precisamos configurar essa conexão. Como que a gente faz isso? Aqui no canto esquerdo, vocês vão passar o mouse aqui em cima da engrenagem
e vão clicar aqui em Preference. Perdão, na engrenagem e vão clicar em Plugins. Aqui em Plugins, vocês vão pesquisar por Zabbix. Apareceu o ícone do Zabbix? Pode clicar em cima dele. Logo em seguida, clica aqui no Enable. Nesse momento, o plugin do Zabbix já está habilitado. Agora a gente vai habilitar a comunicação. Como que a gente faz isso? Na engrenagem novamente, vou clicar aqui em Data Sources. Em Data Sources, vocês vão clicar aqui em Add Data Source. Por mais uma vez aqui no campo de busca, vamos pesquisar por Zabbix. Maravilha. A tela de configuração do Data Source do Zabbix foi aberta. O que a gente vai precisar preencher aqui? Voltando para o script de configuração, tem aqui, ó, insira a seguinte URL para se conectar ao Zabbix a partir do Grafana. O que vocês vão fazer? Conforme solicitado, vocês vão copiar essa URL. Aqui em HTTP, no campo URL, vocês vão colar a mesma. Ponto importante, galera, é importante observar se não ficou nenhum espaço aqui no final ou no início da URL. Por quê? Se tiver algum espaço, ele não vai reconhecer a URL e não vai conseguir se conectar. Além disso, aqui em Auth, vocês vão precisar ticar a flag basic auth. Em user, é o usuário e senha de acesso ao Zabbix. No caso, usuário admin com A maiúsculo. É muito importante ressaltar isso. E a senha que a gente configurou. Em Zabbix API Details, a mesma coisa. Admin com a senha que a gente configurou. Feito isso, aqui embaixo nós vamos clicar em Save in Test. Maravilha, ficou verdinho. O Grafana conseguiu se comunicar com o Zabbix. Próximo passo, galera. A gente já consegue aqui, por exemplo, já criar um dashboard, mas daqui a pouquinho a gente volta para cá. Por último, e não menos importante, nós temos o Greylog. Vamos clicar aqui no link. E aqui está a tela de boas-vindas do Greylog. O usuário padrão é admin. E a senha padrão foi aquela senha definida no processo de instalação. Maravilha. Tá pensando, puxa vida, Eduardo, por que a gente não deixou uma senha padrão para o Greylog e não acessou a interface web dele e trocou? Diferente das demais tecnologias, o Greylog não permite a alteração da senha via interface web. Ou seja, vocês precisariam acessar o arquivo de configuração, gerar uma senha com base no hashing, copiar esse hash, enfim. Muito trabalhoso e muito difícil. E como a ideia é ser fácil e descomplicado, eu já abstraí toda essa complexidade no script de configuração automática. Depois acessado aqui no Greylog, vocês podem dar um dismiss aqui no guia, clicando aqui no canto superior direito. Por enquanto não tem log nenhum, por quê? Isso ainda não foi configurado. Segundo passo, depois de dar um dismiss, a gente vem aqui em System Inputs. Em System Inputs, nós vamos aqui em Select Input. Nesse caso, nós vamos criar um input do tipo Guelph UDP. O que é input, galera? Input é nada mais nada menos que a porta de entrada dos logs no servidor do Greylog. Por enquanto, como não tem nenhum input configurado, não tem nenhuma porta aberta. Ou seja, se a gente configurar qualquer servidor para enviar os logs para o servidor do Greylog, como a porta não está aberta, o servidor não vai receber, não vai processar, não vai armazenar esses logs. Selecionei o Guelph UDP. Nesse caso, a gente vai fazer um monitoramento, por exemplo, de um servidor Windows. A gente clica aqui em Launch New Input. Em título, vocês podem colocar o título, o nome que julgarem necessário, desejarem. O restante pode deixar do jeito que está. Configuração importante, pessoal. Aqui em port, não mude a porta deste input. Por quê? No script de configuração, já possui todas as configurações de redes necessárias para que todos os dados que chegarem ao servidor de monitoramento na porta 12201 sejam encaminhados para o container do Greylog. Se vocês quiserem utilizar uma porta diferente, é interessante, antes de executar o script de instalação, abrir o arquivo, adicionar ou remover as portas que vocês julgarem necessárias, salvar e só aí iniciar o processo de instalação, ok? O restante pode deixar do jeito que está. A gente clica aqui no Save. Ou seja, vamos dar um refresh aqui. Ó, aqui já ficou verdinho. O nosso Zabbix já está devidamente configurado.
O nosso Grafana já está conseguindo coletar informações dos APIs e o nosso Greylog já está preparado para receber os logs. O que a gente vai fazer agora? Vamos configurar um servidor para ser monitorado pela nossa solução. O que vocês vão precisar antes de tudo? No servidor, nós vamos precisar instalar os agentes. No caso, são dois. Um agente é o agente dos APIs, que vai coletar as informações e vai permitir que os APIs coloquem essas informações e armazenem em seu servidor. O outro é o servidor do NXLog. O que é esse que... O servidor não. O outro é o agente do NXLog. Perdão, pessoal. O que ele faz? Ele coleta todos os logs gerados pelo Windows e vai enviar para o nosso servidor do Greylog. No caso do NXLog, para efetuar o download, vocês vão aqui no site nxlog.co. Aqui no canto superior direito, vocês vão em download. Logo em seguida, vocês vão clicar em NXLog Community Edition. Nós observamos que temos o agente do NXLog para diversas distribuições Linux, tem para container também, tem até para Android, pessoal. Nesse caso, a gente vai fazer o download do agente para o Windows. Basta clicar aqui em cima do nome do agente. Ele vai salvar esse arquivo aqui no seu computador. O Zabbix é o mesmo processo, pessoal. Vocês vão acessar o site zabbix.com. Aqui no canto superior direito, aqui nesse botão verde, vocês vão clicar em Download. Na última caixinha aqui, ó, no canto direito, tem um botão Zabbix Agents. Vamos clicar aqui e vamos fazer o download. Nesse caso, como a gente vai fazer um download do agente para o Windows, já está tudo configurado da forma que a gente precisa. Você vai precisar rolar a página e clicar aqui em Download. Baixou esses dois arquivos, a gente vai precisar disponibilizar isso para o servidor monitorado de alguma forma. Por exemplo, eu já copiei esses dois arquivos aqui para o nosso servidor de exemplo. Eu criei uma pastinha aqui no desktop que já possui esses dois arquivos. Para instalar o agente dos APIs, basta dar 2 cliques em cima dele. Clicar aqui em Next. Aceitar os termos e condições. Clicar em Next novamente. Hostname, ele já vai pegar o nome do seu servidor automaticamente. Em Zabbix Server, nós vamos precisar inserir o endereço IP do servidor de monitoramento. No meu caso, é o 10.100.100.15. Inserir o endereço IP dele aqui. 100.100.15. O restante, pessoal, pode deixar do jeito que está. E clique em Next. Pode deixar do jeito que está. Next novamente e Install. Ele é muito leve, muito pequeno, então a gente percebe que ele instala muito rápido. Vou comprar aqui o agente dos APIs, já está pronto. Aí o próximo passo seria adicioná-lo no servidor de monitoramento. Eu já vou mostrar para vocês como executa esse passo a passo logo na sequência. Agora eu vou mostrar para vocês como configura o agente do NXLog. 2 cliques aqui no NXLog. Clique em Next. Leia, aceitei os termos. Clique em Next novamente. Next novamente e Install. Vocês podem desmarcar a caixa aqui para abrir o arquivo readme.txt e finish. Feito isso, pessoal, nós precisamos configurar o NXLog para que ele entenda para onde ele vai enviar esses logs. Como que a gente faz isso? Aqui em este computador, no disco local C, em Programa Files x86, tem uma pasta do NXLog. Quem criou essa pasta aqui foi o agente que a gente acabou de instalar. Aqui dentro dela tem uma pasta chamada, tem um arquivo, uma pasta chamada conf, dentro dela tem o nxlog.conf. O que vocês vão fazer? Basta dar 2 cliques em cima dele. Como você deseja abrir esse arquivo? Nesse caso, com o Notepad. Clico no Notepad e dou um OK. Esse aqui é o arquivo de configuração padrão do NXLog. Ele ainda não está configurado para enviar os logs para o nosso servidor de monitoramento. Por que a gente vai configurar isso? Vocês podem dar um Ctrl A aqui, ou selecionar tudo, e delete. Zerou o arquivo. O que a gente vai fazer? Voltando no nosso GitHub, que está aqui, nós deixamos um arquivo de exemplo, pessoal, nxlog.conf. Clicando aqui nele, eu vou clicar aqui em Raw para facilitar a visualização. Ele possui todas as alterações necessárias para que o servidor monitorado envie os logs para o servidor de monitoramento. O que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar todo esse conteúdo,
gente vai copiar, vamos retornar ao servidor que será monitorado e vamos colar o arquivo de configuração aqui dentro. Ou seja, em todos os parâmetros agora. Qual que é a única coisa que vocês precisam mudar aqui nisso que foi acabado de ser colado aqui? Aqui em host, aqui no canto inferior esquerdo, tem aqui, insira o IP do seu servidor Greylog, insira o IP do seu servidor Greylog aqui. Então a gente vai substituir esta informação pelo endereço IP do Greylog. No caso, confirmando novamente, 10.100.100.15. 10.100.100.15. Feito isso, a gente vai apertar para fechar. Deseja salvar as alterações? Pode clicar no Save. Perfeito. Nosso arquivo de configuração já está com todos os parâmetros necessários para que o Windows envie os logs para o Greylog. Como que a gente habilita? A gente tem duas opções. A primeira e talvez mais simples é simplesmente reiniciar o servidor, porque na hora que o servidor reiniciar, ele já vai iniciar o serviço de monitoramento do NXLog automaticamente. Porém, uma outra alternativa, nós podemos abrir aqui, clicando no menu iniciar, precisar por Services, e clicar aqui em Services. Todos os serviços que estão instalados aqui nesse servidor serão listados. Pode apertar a tecla N aqui dentro, a gente vai achar aqui o NXLog. Botão direito, Start. Maravilha, entrou em estado running. Se tiver alguma coisa errada, ou se inserir as configurações e não alterei para o endereço IP, o serviço ele não starta. Então, tentei executar isso na minha infraestrutura, o serviço não iniciou, dá uma olhada no arquivo de configuração, que muito provavelmente faltou inserir qual que é o endereço IP do servidor. Então, maravilha. Já instalamos o agente do Zabbix e já instalamos também o agente do NXLog. Vamos dar uma olhada lá, vamos ver se deu certo? Vou minimizar aqui o acesso remoto. Vamos dar uma olhada aqui no Greylog inicialmente. Deixa eu dar um show Received Messages. Olha que interessante. Ele está falando aqui para a gente que o serviço de monitoramento do Greylog entrou em estado de execução. O que acontece? Todos os logs que forem gerados no Event Viewer do Windows serão encaminhados para cá. A partir daí, a gente consegue efetuar queries dentro dos logs, em busca de mensagem de erro, em busca de algum usuário, em busca do que vocês desejarem, a fim do quê? De montar uma linha do tempo e saber qual que é a causa raiz de um determinado problema. Como que a gente faz para adicionar, tratando-se dos Zabbix, esse servidor aqui na console de monitoramento, assim como o próprio servidor do Zabbix já está se monitorando? Caso você esteja na tela inicial do Zabbix, vocês vão aqui no canto esquerdo em Configuration e Hosts. Em Hosts, aqui no canto superior direito, vocês vão clicar em Create Host. Hostname é o nome do servidor. Nesse caso aqui eu vou colocar como Server. Group. Eu vou criar um grupo de monitoramento chamado Live. Ele até reconhece que é novo, basta inserir o nome e clicar aqui em cima. Em IP Address, vamos inserir o endereço IP do servidor. Nesse caso aqui, é o 10.100.113. Caso não estivesse aparecendo, como que a gente coleta isso? Aqui no iniciar, a gente pesquisa por CMD e ipconfig. Vamos copiar aqui o endereço IP do servidor. Vamos minimizar esse cara. Opa, minimizei demais. Vamos minimizar aqui esse cara. Vamos inserir aqui o endereço IP do servidor. Nesse caso, a gente vai monitorar por IP. Caso você tenha um serviço de DNS, um Active Directory rodando nessa rede, e o serviço de resolução de nomes, tanto do seu servidor de monitoramento, quanto da máquina monitorada seja este em comum, a gente poderia colocar o nome do servidor aqui, que também funcionaria. Agora a gente vem aqui na segunda aba, que é Templates, e vamos pesquisar por Windows. Template OS Windows by Zabbix Agent. Maravilha, cliquei aqui e ADD. O que é esse template? Esse template ele possui todos os sensores necessários para coletar as informações do nosso servidor. Como que está o consumo de rede, quais serviços tem execução. Por isso que isso aqui é um passo crucial. Além de adicionar o endereço IP do servidor, colocar ali um grupo de monitoramento, falar que tipo de template vai ter as informações necessárias para coletar essas informações. Feito isso, a gente clica aqui no
ADD. Assim como quando nós alteramos do endereço de loopback para o nome do container dos ABICs, o servidor vai ser iniciado o monitoramento dele dentro de 60 segundos, que é o tempo dos ABICs ir até ele começar a coleta dos dados. Enquanto isso, vamos vir aqui no nosso Grafana e vamos criar o nosso primeiro dashboard. Como que a gente faz isso? Clicando aqui no ícone do Grafana, a gente volta aqui para a tela inicial. Para criar um dashboard, a gente clica aqui no mais e dashboard. A tela do New Dashboard vai ser exibida. Clique em Add New Panel. Beleza. O que a gente precisa fazer aqui nessa tela? Nós precisamos falar qual grupo de servidores, qual servidor, qual sensor desse servidor a gente vai utilizar para plotar esse gráfico. Por que a gente faz isso? Ele já entendeu que o data source que tem disponível é o nosso servidor dos ABICs, conforme a gente já configurou no início aqui do tutorial. A Ken Group, ele vai mostrar, por enquanto, só os ABIC servers. Quando iniciar o monitoramento do grupo live, ele vai aparecer aqui também. Selecionei o grupo que eu quero monitorar, eu vou escolher o host. Dentro desse grupo, qual host eu quero monitorar? Eu quero coletar um dado de todos os hosts desse grupo, ou no caso de um servidor em específico. Neste exemplo, eu vou pegar apenas o próprio servidor dos ABICs. Application, qual a aplicação desse servidor que está sendo monitorado, eu vou tomar por parâmetro para constituir o meu gráfico. Eu tenho diversos sensores aqui, eu tenho CPU, eu tenho memória, eu tenho segurança, eu tenho status. Nesse caso, por exemplo, eu vou pegar CPU. Qual item de CPU? Clicando aqui, ele mostra. Idle, utilização, dentre muitos outros fatores. Carga média aí nos últimos 1 minuto, 5 minutos ou 15 minutos. Nesse caso, eu vou pegar aqui CPU Utilization. Olha que interessante. Ele, com base nas informações que os ABICs coletou, ele já iniciou a plotar o gráfico aqui na nossa tela. Ou seja, conforme o tempo for passando, a gente vai ter um histórico em gráfico de como que foi o consumo de CPU desse nosso servidor. Por último, aqui em Penalty Title, eu vou colocar aqui o nome do nosso gráfico, no caso vai ser CPU, e clicar em Apply. Olha que interessante, pessoal, já iniciou aqui. Eu consigo, por exemplo, clicar e arrastar e pegar um zoom em determinado intervalo de tempo. Se eu clicar aqui de novo, ele vai conceder mais um ainda. A gente consegue saber aqui no intervalo aqui de aproximadamente 1 minuto como que estava o consumo de CPU do servidor. Quero adicionar mais um gráfico, como que eu faço? Aqui no canto superior eu clico em Add Panel. Add Panel novamente. Preencha as informações conforme foi pontuado. Em Application, por exemplo, eu vou pegar memória aqui desse servidor. Memory Utilization, utilização de memória. Olha que interessante, ó. Conforme a gente está mexendo, a gente está exigindo cada vez mais servidor, ele está consumindo mais memória. Vou colocar um título aqui para o meu gráfico. Memória no caso, e clicar em Apply. E aqui, pessoal, eu consigo clicar, consigo arrastar, consigo aumentar, tanto de forma horizontal quanto de forma vertical. Vocês conseguem fazer o que vocês desejarem. Voltando aqui para o Greylog, olha que interessante. Enquanto a gente configurava aqui os ABICs e o Grafana, o servidor já enviou mais uma série de informações aqui. Essas informações poderiam ser o seu ERP alertando que está tendo algum determinado tipo de problema, o próprio Windows reportando algum tipo de problema. O que eu tenho aqui? Já faz alguns dias que eu deixei esse ambiente de monitoramento em execução. Terminando aqui, galera, dá uma olhada lá no nosso site, está bem bacana. No caso dos ABICs, olha que bacana. Eu adicionei diversos servidores e os ABICs já gerou, nesse intervalo de tempo, uma série de alertas. Nesse caso, a grande maioria aqui, se não todos, relacionados a serviços. Por exemplo, esse serviço do Cloudbase-init não está em execução. O sistema de monitoramento entendeu que esse serviço está configurado para iniciar automaticamente e não está em execução. Ou seja, muito provavelmente ocorreu algum problema com esse cara e ele não pode ser iniciado. Isso aqui poderia ser o seu ERP, pode ser o seu sistema, pode ser o seu site. Ou seja, caiu o sistema, caiu o serviço, ele já gera o alerta. Aí aqui dentro dos ABICs,
aqui em Administration Media Types, você consegue configurar para ele te mandar alerta no Discord, via e-mail, via MS Teams, via Slack, via Telegram, via todos até SMS você consegue configurar. Então, se você estiver na rua, tiver algum lugar ali, o sistema te manda um SMS avisando, ocorreu determinado problema. A partir do momento que essa informação chega até você, você consegue tomar a decisão necessária ali, correr atrás, acionar o analista que cuida da aplicação, dentre outras coisas. Partindo aqui para o Grafana, eu criei esse dashboard pré-configurado para vocês terem ideia. A gente consegue, de uma forma muito gráfica e lúdica, de uma forma muito bonita, mostrar se um determinado servidor está up ou down, como que está o tempo de resposta entre o servidor de monitoramento e esse cara, está ocorrendo perda de pacote na comunicação de rede, qual que é o uptime, qual foi a última vez que esse servidor foi reiniciado, uso de CPU no presente momento, como que está a carga do sistema, uso de memória de paginação, espaço livre em disco, vocês conseguem monitorar também, saber, que entra naquilo que eu havia comentado, vocês conseguem acompanhar aqui de forma gráfica como foi o crescimento ou decrescimento do consumo de um determinado tipo de recurso. Se está sendo feita a fila de leitura e gravação em disco, eu adicionei nesse sensor, e como que está o consumo de banda. Nesse caso aqui, nas últimas 3 horas, há um tempinho atrás, eu dei uma estressada aqui na placa de rede, ele pegou esse pico aqui, onde ele bateu 183 megabits por segundo de download e 311 megabits de upload. E aqui no Greylog, pessoal, eu deixei todos esses servidores enviando logs para o Greylog. O que é interessante? Ocorreu algum problema? Como que eu faço para pesquisar isso aqui dentro do Greylog? Aqui no campo de busca, por exemplo, dentro de aspas, se eu pesquisar por erro, olha, todas as mensagens de log que possuem o termo erro dentro dela, ele retorna para a gente. Posso pesquisar também por user. Eu também consigo utilizar operadores lógicos para combinar. Eu quero que tenha o termo user, vamos ver se tem alguma coisa, login. Não tem nenhuma mensagem de log que tenha essas duas informações. Se tivesse, ia aparecer. Mas, por exemplo, pesquisei, dentro dessa pesquisa, eu consigo abrir, eu consigo decompor esse log e ele traz uma série de informações compiladas. O tipo de conta, o ID, domínio. E aqui logo abaixo, nós temos a mensagem de log na íntegra. Uma outra coisa que eu deixei rodando aqui, partindo aqui para inputs, eu deixei um firewall sendo monitorado, ou seja, ele gerou um log do filter log, por exemplo, ou seja, todos os endereços IPs que bateram nesse cara aqui que foram bloqueados, ele gerou um histórico. Então, caso a sua empresa venha sofrer algum tipo de ataque cibernético, ter alguma coisa, você consegue ter um ponto de partida para uma eventual rastreabilidade do problema. A parte prática foi essa, pessoal. Deixa eu retornar aqui para nossa apresentação. Um resumo. A primeira coisa que nós fizemos foi acessar a VM do Ubuntu VSSH. Logo em seguida, efetuamos o download dos arquivos do GitHub da Binário Cloud. Tornamos o arquivo setup.sh executável. Executamos o arquivo. Acessamos e configuramos o sistema de monitoramento. E iniciamos o monitoramento dos servidores. Como disse Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria, e ficarei honrado aqui de colocar pelo menos mais algumas gotas de conhecimento e sabedoria aí no balde de cada um de vocês. E vamos para o nosso bate-papo que eu havia prometido aqui no início da nossa conversa. Vamos dar uma olhada aqui. Eduardo Matheus César. Se ocorrer algum problema, por exemplo, um erro de digitação na senha, como faço para corrigir? Boa pergunta, Eduardo. Além do script que configura o ambiente, eu já deixei um outro script que recria o ambiente se necessário. Então, digitei a senha errada, como que eu faço para corrigir? E executar isso do zero. Olha que interessante. Aqui na pasta monitoramento, nós temos um arquivo chamado reset.sh.
O que esse cara aqui, o que esse cara faz? Ele basicamente apaga tudo que foi feito e cria de novo. Como que eu executo ele? Eu dou um chmod, né? Mais x, o diretório, e setup.sh. Feito isso, não, setup não, opa, eu entrando no modo automático, reset.sh. Limpei aqui. Se eu executar esse script, /monitoramento /reset, o que ele faz? Ele limpa toda a configuração do Docker, toda a configuração do container e inicia a configuração de novo. Ou seja, ele já zerou, já iniciou a parte de atualização e configuração do servidor. Ou seja, você vai ter mais uma chance de digitar a senha e corrigir isso. Vamos para a próxima pergunta. O servidor ou serviço monitorado pode estar instalado em qualquer lugar ou é necessário estar na mesma rede local do server? Pergunta muito importante, pergunta muito bacana, Luiz. Nesse caso, nesse cenário aqui, ele está na mesma rede. Porém, você poderia, por exemplo, ter isso rodando em uma cloud, através de uma conexão de VPN, link LAN to LAN, você consegue comunicação direta entre esse servidor de monitoramento e a sua infraestrutura bare metal, a sua infraestrutura local. Então, para clientes que possuem, por exemplo, uma cloud, um ambiente híbrido, possuem algumas máquinas virtuais, alguns servidores dentro de casa e outros em nuvem, esse mesmo ambiente de monitoramento consegue monitorar tanto que está na nuvem quanto que está remoto. Só precisa ter rota entre esses dois caras. Esses dados podem ser utilizados para fazer estudo, projeção de size de ambientes? Com certeza, Luiz. Outra pergunta muito interessante. Com essas informações, nós conseguimos saber como que está o consumo de memória, como que está o consumo de processador, quanto de consumo que cresceu em um determinado intervalo de tempo, quanto que diminuiu. Com base nisso, você consegue, de forma muito precisa, sem margem nenhuma de erro, saber quanto que o seu ambiente cresceu nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, quanto de consumo de storage no seu ambiente cresceu nos últimos 30 a 60 dias, e com base nisso fazer uma breve projeção, tipo, se nos últimos 3 meses eu tiver essa média de crescimento, então eu estimo que nos próximos 12 meses vai crescer esses x vezes 3, x vezes 4, alguma coisa assim. Com base nisso, você já vai conseguir ali organizar o seu budget, o seu orçamento, para quando chegar lá na frente, você não ser pego de surpresa e, com isso, manter o seu ambiente de pé, manter o seu ambiente funcionando. É muito interessante. Maravilha, pessoal. Não tendo mais dúvidas, eu agradeço. Foi muito bom compartilhar esse tempo aqui com vocês, foi muito bom esse bate-papo. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Sempre que tiver algum conteúdo do tipo, é por lá que vocês vão saber, é por lá que vocês vão ser alertados. E esse aqui é só o começo. Toda a nossa equipe está preparando um conteúdo muito bacana, um conteúdo muito maravilhoso, e com o passar do tempo a gente vai compartilhar com cada um de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais.